Quantos acharam aí 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 48? Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Só isto. Quantos dizem amém por esta leitura? Dá uma olhadinha aí para o seu irmão e diga: Davi venceu um gigante sem ter uma espada na mão. Diga de novo: esta é característica de verdadeiros vencedores. Amém? Tira só um pouquinho do eco para mim. Queridos, eu gostaria de falar alguma coisa hoje sobre sucesso. Eu sei que quando a gente fala em sucesso, alguém se preocupa um pouquinho, querendo saber onde é que o pregador vai ou de que maneira ele vai conduzir a sua mensagem. Isto porque quando nós falamos em sucesso, às vezes há uma distorção com relação a isto. Existem muitas pessoas que acham que ter sucesso é ter muito dinheiro, é conseguir fortunas, é adquirir bens, é ter uma boa posição social, e nem sempre sucesso é isso. Eu acredito que você conhece alguém que tem dinheiro, que tem uma boa posição social, que conseguiu até adquirir fortunas, mas não é uma pessoa feliz e nem tampouco realizada. Então, quando nós falamos em sucesso, eu estou me referindo sobre a oportunidade que muitos de nós têm em alcançar objetivos. Se eu traço um objetivo para a minha vida, e se eu alcanço aquele objetivo, automaticamente eu alcancei o sucesso, independente daquilo que eu escolhi. Se eu escolho para a minha vida ser um bom pai, e eu consigo ser um bom pai, eu alcancei o sucesso. Se eu busco na minha vida ser um bom chefe de família, e eu consigo ser um bom chefe de família, eu alcancei o sucesso. Se você coloca como alvo na sua vida ser um bom ou uma boa profissional em alguma área, e você consegue atingir esse objetivo, você se tornou uma pessoa de sucesso. Então, quando nós conseguimos atingir o nosso objetivo, quando nós conseguimos atingir o alvo, nós conseguimos alcançar o sucesso. Nesta noite, escute bem, eu gostaria de me apoiar no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, para apresentar a todos nós aqui 4 segredos para o sucesso. 4 passos que nós precisamos dar. E se nós dermos esses 4 passos, nós vamos finalmente alcançar os objetivos e os alvos que nós estabelecemos para a nossa vida. Mas antes que eu continue, eu tenho que fazer uma pergunta, até para eu me sentir mais à vontade para ministrar a palavra. A pergunta que eu quero fazer, e eu vou pedir que você me ajude, perguntando aí para a pessoa que está do seu lado, é a seguinte: meu irmão, minha irmã, você tem algum objetivo para a sua vida? Você tem algum alvo estabelecido? Você tem alguma meta estabelecida para a sua vida? Porque muitas vezes nós passamos pela vida sem sequer estabelecer objetivos, sem sequer estabelecer alvos. E Deus não colocou a igreja
apenas para passar por esta terra. O Senhor escolheu a sua igreja para marcar a história nesta terra. Deus não apenas nos escolheu para sermos espectadores de tudo aquilo que acontece, mas Deus nos escolheu para sermos protagonistas de tudo aquilo que acontece. A igreja precisa e vai desempenhar o seu papel como aquela que faz a diferença na sociedade que nós vivemos. Se você pode crer assim, levante o seu braço e dê glória a Deus comigo. Mas escute, quais são os 4 segredos para o sucesso? O primeiro segredo para o sucesso, escute bem, para que você se torne uma pessoa de sucesso, em primeiro lugar, você precisa ter coragem. E a coragem a que eu me refiro aqui é coragem para enfrentar desafios. Se você tem esta coragem, você já está dando o primeiro passo para uma vida de vitórias. Há um ditado que diz que a vida não tem sentido quando não há riscos. A sua vida, a minha, a sua, a nossa vida só tem sentido quando nós corremos riscos. Porque enquanto nós não corremos riscos, nós estamos na chamada zona de conforto. E quando nós ocupamos esta chamada zona de conforto, nós nos acomodamos. Mas quando os riscos começam a aparecer, nós somos tirados da zona de conforto e somos colocados no meio do confronto. E quando nós somos colocados no meio do confronto, nós precisamos vencer um sentimento que tem impedido muitas pessoas de serem vitoriosas. Um sentimento chamado medo. Coragem não é a ausência de medo, mas coragem é a determinação para enfrentar o medo. Quando eu digo que eu tenho coragem, eu não estou me colocando numa condição ou numa posição de super-homem, dizendo que nada me incomoda, que nada me amedronta. Não. Quando eu digo que eu tenho coragem, eu estou querendo dizer o seguinte: há muitas coisas que me incomodam e até me metem medo, mas quando elas aparecem, eu tenho determinação para enfrentar o medo, e com esta determinação eu sou revestido de coragem e me torno um vencedor, me torno um vitorioso. A psicologia comportamental, ela apresenta 3 tipos distintos de medo. Ela diz que há um medo que é chamado de medo sadio. E a psicologia define esse medo da seguinte maneira: medo sadio é uma luz vermelha que acende no nosso subconsciente quando nós estamos na iminência de enfrentar uma situação de risco. Eu dou um exemplo muito prático para nós esta noite. Termina o culto aqui, nós vamos para casa, mas logo ali, alguns metros aqui da tenda, tem uma avenida muito movimentada. E você vai ter que atravessar a avenida. O que acontece? Quando você está caminhando, na alegria que você recebeu no culto da noite, você chega na esquina e talvez você até se esquece, movido pela alegria que você recebeu durante a reunião, você até se esquece que você vai atravessar uma avenida muito movimentada. E você tira o pé da calçada como se estivesse continuando a caminhar nela. Mas quando você coloca o pé na rua, esta luz acende no seu subconsciente. Aquela luzinha diz: espera aí, você vai atravessar uma avenida muito movimentada. É necessário que você olhe para os 2 lados para depois atravessar a rua. Aí você dá uma paradinha, olha para a direita, olha para a esquerda. Se não estiver chegando nenhum carro naquele momento, o que é que você faz? Você atravessa a rua e chega do outro lado. Se você olhar para a direita ou para a esquerda e ver que vem carros ou em uma destas direções, o que é que você faz? Você recua, volta para a calçada, espera o carro passar, e aí então
então você continua a sua caminhada. Isso chama-se medo sadio. A psicologia comportamental diz que este medo é dado a cada um de nós para a preservação da vida. Você está andando numa estrada onde tem uma placa de limite de velocidade estipulada em 120 km por hora. Aí você olha para o velocímetro do seu carro e está marcando 180 km por hora. Quando você vê a placa, a luzinha acende no seu subconsciente e diz: espera aí, a velocidade aqui de segurança é 120 km. O que é que você faz? Você acelera ou você pisa no freio? Você pisa no freio e traz a velocidade do carro para 120 km por hora. Isso é medo sadio. Existe um segundo tipo de medo, chamado medo exagerado. Não obstante ser também um medo que traz alguns benefícios, se ele não for muito bem administrado, ele pode trazer sérios prejuízos. Como é que se manifesta o medo exagerado? Assim como o medo sadio. Eu vou usar o mesmo exemplo. Você está saindo aqui da tenda, você vai atravessar a avenida, e quando você tira o pé da calçada e dá 1 ou 2 passos na rua, você se lembra que você vai atravessar uma avenida muito movimentada. E você olha para a direita, olha para a esquerda e vê que de ambos os lados vêm automóveis, e alguns numa velocidade considerável. O que é que faria o medo sadio? Você daria 2 passos atrás, voltaria para a calçada. O medo exagerado não. O medo exagerado é paralisante. Ele vai parar você. Você vai entrar em estado de pânico, e você vai ficar parado no meio da avenida, e você pode ser atropelado por um carro, quer seja o que vem da direita, quer seja o que vem da esquerda. Alguém vai ter que chegar e puxar você de volta para a calçada, para que você não sofra um acidente. Este medo não traz, na maioria das vezes, nenhum benefício, porque não obstante ele nos mostrar o perigo, ele nos coloca cara a cara com ele e nos paralisa, de modo que nós não podemos fugir do perigo. Mas há um terceiro tipo de medo apresentado, que é chamado medo mórbido. Este é o pior de todos, porque o medo mórbido, ele não acende luz nenhuma diante da eminência de um perigo. O medo mórbido tira de nós o desejo de viver. Da seguinte forma: você vai sair daqui, você vai ter que atravessar uma rua movimentada, e o que é que vai acontecer? Você não sai de casa com medo de ser atropelado. Você diz: não vou sair, porque se eu sair de casa, um carro vai me atropelar e eu vou morrer atropelado. A Bíblia fala sobre esse tipo de medo. O escritor diz o seguinte: alguém levanta a sua voz e diz: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ora, meu irmão, alguém já viu o leão andando pelas ruas? No seu tempo todo de vida, você já encontrou algum leão passeando aqui pelo bairro São João, ou por qualquer outro lugar de Guarulhos, ou qualquer outro lugar do mundo? Não existe leão. Isto é medo. A pessoa é dominada por um medo tão forte que a impede de viver, a impede de sair às ruas. Aí, queridos, eu digo, nós, para alcançarmos a vitória, precisamos vencer o medo. O texto que nós lemos aqui é interessante. Quando Davi soube da afronta dos filisteus, que estavam afrontando o exército de Deus, dizendo: olha, nós temos aqui um gigante, arrumamos um homem de 2,99 metros de altura, mande um dos seus soldados para lutar com o nosso soldado. Se o soldado de vocês ganhar a luta, nós seremos os seus escravos. Se o nosso soldado ganhar a luta, vocês serão os nossos escravos. Quem é que vai se meter com um gigante de 2,99 metros de altura? Será que Davi não sabia dos riscos que ele enfrentaria? Ele sabia, mas a sua determinação o encheu de coragem, e ele venceu o medo, a ponto de chegar para Saul e dizer: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. Teu servo irá e pelejará contra ele.
dele. Se você pode nesta noite entender esta palavra, solte a sua voz e glorifique a Deus com a sua alma. Por isso que eu fiz questão de enfatizar que coragem não é a ausência de medo, mas é a determinação para enfrentar o medo. Eu não sei o que você tem passado nestes últimos dias, mas eu tenho certeza que há pessoas que vieram aqui depois de uma semana de trabalho, numa noite chuvosa, vieram até esta tenda porque precisam receber a renovação da sua força, da sua determinação, da sua coragem para enfrentar os desafios. Eu trago uma palavra profética para você esta noite. Pode soltar sua voz e começar a adorar a Deus por antecipação, porque o medo vai embora hoje. Dá para dizer glória a Deus? É difícil. Dá para dizer glória a Deus? É difícil. Então olha para a pessoa com quem você já conversou várias vezes hoje e diga: tranquilize o seu coração. Deus vai te encher de coragem essa noite, meu irmão. Tranquilize a sua alma. Deus vai te encher de coragem hoje. Deus vai te encher de coragem. Saia daqui preparado para enfrentar os desafios, porque o Senhor vai te fazer vitorioso em Cristo. Mas há um segundo segredo para o sucesso. O segundo segredo, depois que você recebe coragem para enfrentar os desafios, o segundo segredo, ouça bem, agora não sei se alguém vai ter coragem de dar glória a Deus. Porque o segundo segredo do sucesso é não, escute, se você quer ser alguém de sucesso, você não pode transferir responsabilidades. Dá para dizer isso para a pessoa do lado ou é complicado, meu irmão? Diga, meu irmão, se você quer vencer, você não pode transferir responsabilidades. Hoje nós estamos na era da terceirização. Hoje nós estamos terceirizando tudo. Iniciativa privada terceiriza tudo hoje. O Estado terceiriza tudo. E tem crente que está entrando na era da terceirização também. Você sabia que tem crente orando para pegar fogo no mar para comer peixe frito, meu irmão? Doido de vontade de comer um peixe frito, mas não tem coragem de pescar. Aí ora, e não ora nem ajoelhado não, porque ajoelhado cansa. Ora deitado, né? Jesus, estou com vontade de comer um peixe frito, Jesus. Bota fogo na lagoa do lado de casa lá, Senhor. Essa oração não vai prosperar nunca, meu irmão. A lagoa não vai pegar fogo nunca. E você vai morrer com lombriga, com vontade de comer peixe frito. Se você quer comer peixe frito, não transfira responsabilidades. Pegue a sua vara, o seu anzol, a sua rede, vai lá para a beira da lagoa, joga a rede, ela vai voltar cheia de peixes. Mas aí nós vamos transferindo responsabilidades. O que compete a você fazer, ninguém vai fazer no seu lugar, meu irmão. É interessante porque o texto nos faz entender que quem deveria enfrentar o gigante filisteu era quem? O exército de Israel. Porém, quando o gigante se levantava para dizer alguma coisa, o que é que o exército fazia? Se escondia. Se você ler o verso 24 do capítulo 17, que nós tomamos como referência, você vai encontrar isso. Todas as vezes que os gigantes se levantavam, os homens de Israel, diz o texto, fugiam de diante dele. E aí, ninguém se dispunha a lutar contra o gigante. Escute uma coisa, quem iria oferecer a sua própria vida em prol do exército?
Há um ditado que diz que mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Eu lá quero ser herói para morrer. Eu prefiro ser covarde para viver. Ninguém ia colocar a cabeça a prêmio em prol do exército de Israel. Eu acredito que um soldado olhava para o outro e disse: isso não é problema meu. Isso é problema do rei Saul. É ele que tem que dar conta disso. É ele que tem que fazer aí um trabalho de aproximação entre exército de Israel e filisteus e tentar chegar num consenso, levantar a bandeira da paz, propor uma trégua. Eu não vou colocar minha cabeça a prêmio. Queridos, escute uma coisa muito séria. Deus não fará nunca, nunca aquilo que é responsabilidade minha fazer. Aquilo que compete a mim fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que compete a mim realizar, Deus não vai realizar por mim. Deus só realiza aquilo que eu não sou capaz de realizar. Eu dou um exemplo muito prático para vocês, que vocês conhecem de cor, só para avivar a memória de vocês. Quando Lázaro morreu, o que o Senhor fez? O Senhor foi lá diante da sepultura, Jesus, depois de encontrar com as suas irmãs, depois de afirmar a elas que Lázaro ia ressuscitar, porque ele era a ressurreição e a vida, ele chega diante da sepultura e faz o quê? Manda que eles removam a pedra que fechava a sepultura. E depois que eles removem a pedra, Jesus faz uma oração curtinha. Ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que este povo creia que tu és Deus e eu sou teu filho, a quem tu enviaste, olha para dentro da sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. O que acontece? O espírito de vida volta lá e Lázaro sai. Como? Enfaixado. Completamente envolto em faixas, em panos. Aí Jesus olha novamente para as irmãs de Lázaro e diz: vai lá, desatai-o e deixai-o ir. Pare comigo aqui. Ora, esse não foi mesmo Jesus que um dia disse para os discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer para aquele monte: saia dali e se precipite no meio do mar. Isso vai acontecer? Não é o mesmo Jesus? É o mesmo ou não? Mas por que ele não chegou lá então? Olhou assim para a pedra e disse: pedra, para a esquerda. Mais um pouquinho. Já pensou, meu irmão? Como é que iam ficar aqueles judeus? Como é que ia ficar o coração daquele povo? Jesus estendendo a mão e a pedra rolando devagarinho. Jesus, não. Aí tá bom. Mais um pouquinho só. Aí Jesus dizia: Lázaro, vem para fora. E sai Lázaro pulando de alegria. Aliás, alguém que está morto há 4 dias e ressuscita tem mais é que pular de alegria mesmo. Mas não. Lázaro sai todo enfaixado. E alguém tem que desatá-lo. Jesus estava querendo dar uma lição. Tirar a pedra da porta de sepultura e desenfaixar ex-defunto. É missão nossa. Isso nós podemos fazer. Agora ressuscitar, só Ele pode. Dizer para alguém que está há 4 dias: levanta e vem para fora, só Jesus pode fazer. Então entenda uma coisa: aquilo que compete a mim fazer, Deus não vai fazer. Agora aquilo que só Ele é capaz de fazer, eu não vou me meter a besta de querer fazer, que não vai dar certo. Aquilo que só Ele pode fazer, eu coloco nas suas mãos, e Ele é poderoso para entrar em ação. Quero também aproveitar este momento para convidá-los a que estejam conosco em nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está lá na Zona Leste, na rua Coronel Rodrigues, 441. Esta rua é uma travessa da Avenida Sapopemba, mais ou menos da altura dos 5.700. Nós estamos lá ministrando a palavra de Deus neste próximo domingo, a partir das 6 horas,
um grande culto, uma grande reunião. Você vai ouvir uma boa música, você vai ouvir a palavra de Deus, nós vamos orar por você, vamos ministrar a bênção de Deus para a sua vida. Anote aí o nosso endereço: Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Coronel Rodrigues, 441, na Zona Leste. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode também mandar o seu e-mail, associaçãoféemação@hotmail.com. Mande o seu e-mail. Lembrando a vocês que na sexta-feira nós temos aqui um programa especial que se chama Tirando Dúvidas. Tirando Dúvidas. Nós procuramos, dentro de uma orientação bíblica, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas que nos assistem às vezes têm, relacionadas a alguns pontos específicos da palavra de Deus. Portanto, envie aí o seu e-mail, Tirando Dúvidas, associaçãoféemação@hotmail.com. E na sexta-feira próxima agora, nós vamos procurar, se não esclarecer totalmente as suas dúvidas, ajudá-lo para que você tenha uma melhor compreensão da palavra de Deus. Envie, portanto, o seu e-mail, associaçãoféemação@hotmail.com, Tirando Dúvidas. E sexta-feira nós vamos conversar sobre elas. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ministrar a bênção do Senhor para a sua vida e para a sua casa, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro agora a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que me assistem neste momento, aonde estiverem, quer seja no seu trabalho, na sua casa, no seu automóvel, num quarto de hotel, no hospital. Senhor, visita estas pessoas neste exato momento. Que a tua mão poderosa e forte possa envolvê-los de forma sobrenatural, a fim de que eles recebam, Senhor, a tua provisão e a providência que vem do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro e já agradeço. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor lhe dê uma noite de um sono tranquilo e reparador, para a glória de Deus. Até o próximo programa.